Bom, o mês de abril foi bastante agitado para os mercados e maio não começou diferente. Por isso, para entender sobre o cenário econômico, eu trouxe hoje 3 perguntas para a nossa economista, Sara Bretones. Pode mandar, Mari. Minha primeira pergunta é sobre o tema do momento: tarifas comerciais nos Estados Unidos. O que mudou desde o começo de abril, quando o governo Trump anunciou as medidas? Legal, Mari. Bom, de fato, essas medidas anunciadas em 2 de abril seguem como principal tema global, né? Nesse momento, a gente está numa pausa de 90 dias para a implementação das tarifas recíprocas, que vai terminar ali no início de julho. A maior parte dos países está nesse momento com tarifas de 10% sobre as exportações para os Estados Unidos. O que mudou é que as negociações estão em curso com vários países. A gente acredita que esse prazo de 90 dias vai ser prorrogado em muitos casos e o foco será em negociações específicas com alguns dos parceiros comerciais, não todos. Além disso, o mais provável é que a tarifa universal de 10% permaneça mesmo depois das novas negociações, mas com algumas tarifas setoriais acima de 10%, como é o caso de automóveis e aço. Agora, o principal ponto é que a gente espera um cenário adiante mais favorável, com o anúncio de novos acordos e, com isso, reduzindo as preocupações de que a política comercial pudesse ser muito disruptiva para a economia global. No caso da China, especificamente, que contava com as tarifas mais altas, o acordo travado recentemente permitiu redução por 90 dias das tarifas para renegociação, e isso trouxe um alívio adicional ali nas tensões. Sara, e qual o impacto dessa política comercial para a economia global? Legal. Bom, Mari, em relação ao começo do ano, mesmo com esse alívio, a gente tem um cenário de elevação de tarifas acima do que a gente esperava, né? E com isso, naturalmente, uma redução do comércio mundial e um PIB global menor. Agora, em relação aos Estados Unidos especificamente, apesar da gente esperar uma desaceleração por lá, a gente não espera uma recessão. Isso porque, por lá, a gente tem indicadores mostrando uma economia robusta antes desse choque tarifário, né? Agora, no caso da política monetária dos Estados Unidos, a gente deve ver uma postura bem cautelosa da parte do Banco Central americano, porque essa elevação de tarifas causa, ao mesmo tempo, aumento da inflação e da taxa de desemprego, né? Assim, a gente acredita que só na reunião de setembro, com mais dados nas mãos, o Fed vai ter condições de discutir a retomada do ciclo de redução da taxa de juros que vinha acontecendo lá. Legal, Sara. E agora voltando para o Brasil. A gente teve a reunião do Copom no começo do mês, em que a taxa Selic foi elevada em 50 pontos base para 14,75% ao ano. Essa foi a última alta de juros? Provavelmente sim. Vou explicar um pouquinho o porquê. De um lado, a gente tem um cenário global favorável para a inflação doméstica, né? Tanto pela perda de força do dólar, que gerou uma taxa de câmbio por aqui mais valorizada, como pela queda do preço do petróleo no ano. Aqui dentro, a gente tem um nível de inflação bastante desfavorável ainda, né? Com a média dos núcleos do IPCA ali no patamar de 6% ao ano. Mas a gente sabe que, antes de ter efeito sobre a inflação, a alta dos juros deve promover um reequilíbrio do grau de aquecimento da atividade. Então, após um ajuste rápido e intenso da política monetária, parece fazer sentido um período de pausa mais prolongado para observar o efeito. Em sua última reunião, o Copom não descartou completamente a hipótese de uma elevação adicional de 25 pontos da Selic em junho. Mas a gente acredita que o comitê considera esse patamar atual de 14,75 já contracionista o suficiente. Então, o foco recairá sobre a sinalização de que esse aperto da política monetária vai permanecer por um tempo mais prolongado. Bom, o cenário econômico segue desafiador, mas também cheio de oportunidades para quem acompanha de perto. Quer saber como os nossos fundos têm se posicionado nesse contexto? Assista o vídeo Fundos em Destaque e veja os resultados e estratégias que marcaram o mês. Tchau! Tchau!